Então, gente, depois vocês viram aí como que acontece, né, esse giro do motor a partir da explosão da gasolina, certo? A gente vai falar um pouco mais da diferenciação da gasolina, certo? A gente tem gasolina comum, aditivada, premium, não sei o que lá. Então a gente vai discutir um pouquinho o que, que seriam essas diferenciações, tá? No caso, a gasolina aditivada, se coloca alguns componentes ali, tem que colocar um corante nessa gasolina para diferenciar ela da comum. Você bota alguns aditivos para quê? Para limpar essa injeção, para limpar um pouco o cilindro, né? Para aumentar a eficiência desse motor, certo? Existem também gasolina para aviação, certo? Alguns tipos de avião roda com esse tipo de gasolina, roda com querosene, e aí também há uma coloração diferente. No caso aqui, ó, essa gasolina de avião, ela tem uma coloração azul para distinguir das outras, tá? E aí você tem a gasolina também com cores diferentes quando você tem etanol na gasolina, adiciona etanol, ou aquela gasolina que a gente diz que é uma gasolina pura, sem adição de etanol. Ela também tem coloração diferente. E aí tem esse tipo de gasolina aqui, conhecida como MEG, tá? Que é a gasolina adicionada com metanol e etanol. Para quando que tiver falta de álcool hidratado nos postos. Então, se tiver falta de álcool hidratado, se utiliza esse material para que carros a álcool consigam rodar. Então, aqui a gente vê o que, gente? Quando uma gasolina derrama, não sei se vocês já repararam, a gente consegue ver várias cores nessa gasolina, tá? No chão. O que, que são essas várias porções aqui, essas várias cores diferentes, tá? Que reflete a luz com cores diferentes. São as várias substâncias existentes na gasolina. Então aqui dá para perceber, gente, quantas substâncias diferentes tem dentro da gasolina. Tá? Essa parte roxa é uma substância específica, essa parte amarela é outra, essa parte azul é outra. Então, dentro da gasolina que a gente utiliza hoje nos nossos carros, há uma infinidade de substâncias ali. Tá? Seja para aumentar a eficiência, seja para limpar os dispositivos do carro, seja para ter menor poluição na queima dessa gasolina. Então, um dos índices de qualidade da gasolina é o quanto ela pode resistir a essa compressão. Por quê? Olha, gente, se você tem a compressão do pistão e essa gasolina ela detona, ela explode antes de estar lá em cima o pistão, o que, que vai acontecer com esse pistão? Ele vai voltar, certo? Então, se ela não estourar exatamente lá em cima ou na parte mais superior, esse motor vai funcionar de maneira não eficiente, tá? Ele vai ter uma eficiência perdida ou diminuída. Então, existe um parâmetro de qualidade que se utiliza na gasolina, que é o que? A melhor gasolina é aquela que explode ou que detona numa parte mais superior do pistão. Por quê? Isso otimiza esse torque do motor, certo? Se ela explodir na parte mais superior, maior força vai ser dada para esse motor. Se ela não explode lá em cima, explode um pouco aqui embaixo, menos força vai ser dada ao motor, entendeu? Então, quanto mais, né, essa gasolina resistir a essa compressão, melhor ela é. E aí a gente vai falar desse parâmetro, conhecido como índice de octanagem. Tá? Então, o índice de octanagem é um índice que diz, né, ou que expressa a qualidade dessa gasolina. No caso, nossa gasolina comum tem a octanagem 87. Ela não possui nenhum tipo de aditivo. Tá? A gasolina aditivada que a gente utiliza nos postos, ela tem a mesma octanagem, mas tem alguns aditivos para melhorar a performance dele, principalmente em relação à limpeza. Mas existe aquelas gasolinas que a gente chama de premium e pódio, que tem uma octanagem maior. Ou seja, você vai utilizar ela no carro, ela vai dar o quê? Maior eficiência no motor, certo? Ela vai dar uma maior força para o seu motor, maior torque. Então, seu motor vai responder mais rapidamente e vai te dar uma arrancada maior. Tá? Por isso que tem carros específicos, principalmente os carros esportivos, que é recomendado que você utilize só um tipo de gasolina, por exemplo, a pódio.
Porque se você utilizar comum nesse tipo de carro, você não vai ter aquela performance esportiva que se espera. Tá? Por quê? Ela vai explodir antes de chegar lá em cima no pistão, no cilindro. Então não vai ter aquela performance que teria com a gasolina como essa Premium e Pódio. Claro que essas gasolinas são o quê? Mais caras. Por que elas são mais caras? Porque você tem que colocar aditivos nessa gasolina para garantir que ela não exploda antes, tá? E aí existe aqui essa escala, tá? Que é a escala conhecida como octanagem, certo? Essa escala mostra o que? Uma parte de 0 a 100 octanas, tá? Uma gasolina que tem 100 octanas é aquela gasolina que tem o que? Um comportamento igual a um material ou uma substância que tenha somente isoctano. Então, se você botar somente isoctano, né, somente essa substância no seu carro, você vai ter o que? Uma gasolina equivalente a 100 octanas, certo? Então, se você queimar ou se você botar no motor só isoctano, uma gasolina que tem 100 octanas, ele tem um comportamento similar a esse motor que está rodando somente com isoctano. Ou seja, ele explode naquele ponto ideal, certo? Agora, você tem a parte dos 0 octanas, que é o que? É quando a gasolina se comporta como se tivesse somente essa substância aqui conhecida como heptano, que é uma substância o quê? Que uma baixa compressão, uma baixíssima compressão faz ela explodir, tá? Então, 0 octanos é como se você botasse uma gasolina que o motor acaba de rodar, certo? Está numa compressão muito pequena e ele já explode, certo? Talvez nem precise da centelha para explodir. Então seu motor vai ter o que? Uma força muito pequena, um torque muito pequeno, tá? Então essa escala é uma escala relativa, tá? Que mostra se uma gasolina se comporta como o isoctano puro ou como o heptano puro, tá bom? Então quando você tem 87 de octanagem, você tem o que? Uma proporção, essa gasolina ela se comporta como um material que tivesse 87% de isoctano e 13% de heptano, tá? Então, para vocês terem uma ideia, no Brasil a gente não tem isso, mas no exterior a gente tem, por exemplo, mostrando lá na bomba de combustível, tá? Os tipos de octanagem de cada gasolina. Por exemplo, essa gasolina aqui ela é bem mais cara que as outras, tá vendo? Essa aqui, ó, regular tem 3,83 alguma coisa. Não sei se é dólar, se é euro, se é outro tipo de moeda. Ó, a Suprema que tem 100 octanas, ela é mais que o dobro. Né? Ela é o dobro praticamente. Tá? Ela é o dobro do valor da gasolina comum, a gasolina regular. Tá? Então você vê aqui, né? Que, ó, por exemplo, o aumento de 2 octanas aqui já aumenta bastante o valor. Ó. Você aumenta em 1 aqui o valor de 2 octanas, tá vendo? Isso aqui é para carros esportivos, né, que precisa dessa alta performance. Então no Brasil não é muito visto isso, mas no exterior você consegue escolher a gasolina com base na octanagem dela. Tá? Outra coisa que se faz, gente, e que antigamente se utilizava para diminuir essa detonação da gasolina, tá? Era utilizar esse tipo de composto aqui, conhecido como chumbo tetroetila. Então se descobriu em pesquisas que esse composto aqui aumentava a octanagem da gasolina, ou seja, fazer com que a gasolina tivesse maior eficiência nessa explosão. Essa compressão, né, não detonasse a gasolina antes do ponto ideal lá do pistão. Só que o que aconteceu? Esse composto, gente, possui chumbo. Tá? Chumbo é um material, é uma substância, um metal pesado, muito tóxico e bioacumulativo. Então o que aconteceu? A utilização por muitos anos desse combustível, tá? Fez com que tivesse danos à saúde da população, principalmente aquelas pessoas que estavam em maior contato com os combustíveis, né? Os frentistas, o pessoal do posto ou o pessoal que tinha contato com o combustível diretamente,
ou aquelas pessoas que moravam em localidades que tinham quantidade de gases exalados muito grande. O que acontece? Quando você queima a gasolina junto com esse composto, isso aqui vai sair pelo escapamento. Tá? Então, se você respirar isso aqui, você vai respirar chumbo. Então, nos Estados Unidos mesmo, foi relatado inúmeros casos de contaminação por chumbo. Tá? E chumbo é neurotóxico, então começou a surgir várias mutações, né? Vários problemas neurológicos por conta desse uso. Então, no Brasil, tá? O uso desse antidetonante para aumentar a octanagem da gasolina foi abandonado em 1992. Mas a gente utilizou essa gasolina com chumbo muito e muito tempo, né? Pelo menos aí o que? Uns 40, 50 anos até ser extinto, abandonado esse uso. Nos Estados Unidos, um pouco antes, foi abandonado o uso desse antidetonante. Tá? No YouTube tem muita coisa sobre isso, tá? Sobre os danos ambientais ocasionados pelo chumbo na gasolina. E aí se descobriu que um antidetonante muito eficaz para substituição desse de chumbo, chumbo tetretila, seria esse cara aqui. Então essa substância hoje é uma das mais utilizadas para aumentar a octanagem da gasolina, ou seja, impedir que a gasolina exploda antes do pistão estar lá no seu ponto máximo, que é o MTBE. O álcool que a gente usa no Brasil, tá? Ele também aumenta a octanagem da gasolina, tá? Numa proporção, ele não aumenta muito, mas ele chega a aumentar. Então ele é também utilizado como antidetonante.